Bom dia, mais uma semana aí então, estamos aí quase iniciando o mês de maio e essa semana temos uma atividade um pouquinho diferente, tá? A proposta é um pouquinho diferente. Além dos nossos habituais as videoaulas lá no YouTube e porventura alguma lista de atividades para vocês não tão longa, até porque vocês estão em atividades avaliativas essa semana, mas atividades autoavaliativas, eu vou propor uma atividade um pouco diferente. Não vale nota, é uma atividade que é uma maneira de estudar, é uma maneira para vocês conseguirem raciocinar e lembrar os conteúdos que vocês acabaram aprendendo ou estudando ao longo desses dias, desse mês que passou. Então vamos lá. Eu vou disponibilizar para vocês ou na descrição do vídeo aqui, ou no sistema. Se eu conseguir botar o link na descrição do vídeo, eu coloco aqui. Senão vai estar lá no sistema acadêmico. Um arquivo do Word mesmo, tá? Um arquivo TXT. Então tá aqui, ó. Eu tenho essa atividade proposta para vocês, que é basicamente uma maneira de fazer um quadro organizando o seu estudo. Eu preparei aqui já o quadro para vocês. Vocês podem adequar ele, tá? Vou deixar ele liberado. No qual eu tenho, nessa coluna do quadro, eu tenho um espaço para que vocês coloquem ali características, curiosidades, exemplos, importância, funções, atividades, o que for sobre os componentes químicos. Então eu tenho nessa coluna aqui os componentes, as características, as curiosidades, os exemplos, tá? E aqui, nessa linha para a direita, eu tenho todos os componentes químicos. Então eu vou ter aqui a água, os sais minerais, as proteínas, os glicídios, que são os carboidratos, os lipídios, que nós não vimos ainda, as enzimas, que nós já vimos, os ácidos nucleicos, que nós vimos alguma coisa, mas não entramos dentro deles ainda, e os hormônios, que na verdade nós vamos entrar somente no final do ano, lá no sistema endócrino. Os hormônios eu só cito agora, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, a ordem que eu sugiro é a seguinte. Isso pode ser feito em duplas, tá? Se vocês quiserem trabalhar individualmente ou em duplas. Obviamente, forem fazer em duplas, deveria ser online, vocês que sabem. É uma sugestão. Vocês vão usar lá o livro digital de vocês, pesquisas na internet. Porventura alguém tenha livro físico, também o livro físico. E as anotações de vocês, as anotações feitas a partir dos vídeos do YouTube, das videoaulas do YouTube. Nós vamos pegar aqui, ó, como exemplo. Então, peguem aqui, dá um exemplo. Vamos dizer que aqui na importância e curiosidade eu vou seguir uma lógica que eu seguiria, é só uma sugestão. Vocês vão fazer a de vocês. Ó, por exemplo, aqui, ó, componente mais abundante dos seres vivos. Lembrando que quando eu estou falando de seres vivos, em outras palavras, eu estou falando de células. Então, o componente mais abundante dos seres vivos ou das células. Isso aqui é uma coisa. Não preenche nada lá do outro lado na coluna da direita, lá, na linha dos componentes, na coluna da direita, onde tem água ou sais minerais, não preenche nada agora. Aí você vem, escolhe mais uma aqui. Digamos que tu escolha aqui, ó, vem aqui, seleciona, vai estar trabalhando em Word, tá? Ctrl C, Ctrl V, e aí tu coloca aqui, ó, componente mais abundante dos seres vivos. Só coloca assim, componente orgânico mais abundante dos seres vivos. E vai fazendo a tua lista toda, vai estudando, fazendo teu plano de estudo, revisando e vai fazendo as tuas anotações. Quem tiver a possibilidade de imprimir isso, essa tabela, esse quadro, imprime. Quem não tiver essa possibilidade, pega uma reguinha lá, faz um quadrinho. Tá legal? Ou, sei lá, faz assim, com risquinhos, fazendo um ondulado. Faz um ondulado, pega uma folha de caderno, faz um rascunho. Volto a dizer, não é uma atividade de avaliação, não vale nota, não é necessário entregar. É uma atividade que para vocês exerçam essa autonomia, gerenciar o tempo de vocês e fazer um plano de estudo para vocês, tá bom? Aí você continua aqui, vamos continuar. Digamos que me veio a cabeça aqui, sei lá, ó, formada ou formado por átomos
de hidrogênio e oxigênio. E aí eu boto aqui, digamos, entre parênteses aqui, polar, para indicar a polaridade. Ou eu posso colocar assim, ó, formada, para ficar mais claro, por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Beleza? É só um exemplo. Eu estou fazendo isso. Você poderia colocar assim, vamos para finalizar minha última sugestão. Não que vocês tenham que fazer isso. Notem que eu estou tirando isso do meu raciocínio, eu estou tirando isso da minha memória. Eu estou evocando essas lembranças desse assunto que eu estudei. Então vocês têm que fazer isso. É um nível de autoavaliação. É a maneira, para você ter uma ideia, através da qual, quando lá em 1994 eu estudava para o vestibular. Tá legal? 1995, 94, 93. Sei que parece muito tempo atrás, mas isso funciona muito bem. Não se iludam que nós sabemos tudo, que nós conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, que os aplicativos fazem tudo. A valorização vai se dar para as pessoas que sabem expressar o que pensam. A valorização se dá para as pessoas que detêm o conhecimento. Não é só usar, é saber criar coisas. E para eu conseguir deter conhecimento, obviamente, eu tenho que saber palavras, eu tenho que saber assuntos diferentes. Então, vocês estão na primeira série do ensino médio, vamos atuar desde o início agora até o final do ensino médio para realmente saber como aprender coisas. Não que vocês vão estar sabendo disso daqui a 10 anos, não é isso que importa. É a maneira como vocês fazem as coisas. Organizar uma tabela, fazer um raciocínio. Esse exemplo que eu estou dando, isso aqui vamos extrapolar no futuro, pode ser o exemplo que tu vai usar para organizar uma situação na tua empresa, ou para criar um sistema de gerenciamento, ou para criar um sistema de controle de resíduos na tua própria residência. Então, não é que seja só biologia. O meu interesse não é que vocês sejam bons em biologia, em ciência da natureza. Isso pode servir para química, para literatura, para um modo de pensar. Então me surgiu uma outra característica na cabeça aqui, ó. Vou botar assim, ó, biocatalisadores. Me surgiu outra, digamos que eu coloque outra aqui, ó. Formados por aminoácidos. E eu vou colocando características. Não preenche nada, preencheu. As 2 folhas estão aqui. Mas espera aí, professor. E se eu não quiser preencher as 2 folhas? Olha, eu acho que você preenche. Com o que nós estudamos até agora, você consegue preencher. Se você não quiser preencher, a opção é tua. Aí fez isso, beleza. Aí depois eu vou lá pro outro lado, ó. Fui lá pro outro lado. Eu já fiz essa parte. E eu vou agora aqui, ó, fazer o seguinte. Eu vou lá, né? Então eu tenho aqui. Ó. A primeira característica qual que era? Era componente mais abundante dos seres vivos. Aonde que eu vou marcar X aqui? Qual que é o componente mais abundante dos seres vivos? É a água. Então, o X só cabe na água. Nenhum dos outros recebe X. Ou um sinalzinho de certo, de correto. Aí eu venho aqui na outra característica. Ó. E componente orgânico mais abundante dos seres vivos. Pô, é a água? Não, porque a água é inorgânica. São os sais minerais? Não, porque os sais minerais são inorgânicos. São as proteínas? São os glicídios? São os lipídios? Ó, já vou dar a dica. São as proteínas. Então eu vou vir aqui e vou marcar um X nas proteínas, porque são elas. Aí eu venho aqui, ó, vou lendo. Formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio, biocatalisadores, formados por aminoácidos. Olha que interessante. Ó, aqui eu vou dar uma dica para vocês, que nem eu tinha percebido, ó. Formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio é a água. Então eu venho e boto o meu X. Aí a outra lá que era biocatalisadores, eu vou colocar aqui nas enzimas. Aí depois, formadas por aminoácidos. Quem são formados por aminoácidos? Ora, quem são formados por aminoácidos são as proteínas. Mas nem eu havia percebido. Tem locais que você vai marcar X em todos. Digamos que eu coloque assim,
é componente químico dos seres vivos. Se fosse essa característica, a água é componente, sais minerais são componentes, as proteínas são componentes, os glicídios são componentes e assim por diante. Mas olha que interessante, lembre que antes das enzimas serem enzimas, elas são proteínas. E qual que era a característica aqui? Era formado por aminoácidos. Então, obviamente, as enzimas também são formadas por aminoácidos. Pronto, eu venho e marco meu X. Ao final disso aqui, eu vou ter uma tabela toda preenchida, com X ou não. É como se fosse uma autoavaliação. Tá legal? Então, qualquer dúvida, bota aí um comentário, mas essa é a atividade proposta, uma das atividades propostas para essa semana, tá? Lembre que na quinta-feira nós postamos lá no sistema todas as atividades da natureza. Então, essa é uma das atividades, além das 4 aulas que vocês vão ter lá nos vídeos, essa é uma das atividades propostas, tá bom? Gerencia teu tempo, se organiza, aproveita para conseguir essa liberdade de ter o tempo para fazer as coisas não naquele período de aula. Eu acredito que estão fazendo bastante atividades para que você estude no momento que tu tá melhor de raciocínio, sei lá, tá bom? Feito, galera. Um abraço, valeu!